Meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 34. Primeiro livro de Reis 4, de 1 a 34, é o texto desta noite que iremos expor para os irmãos. Estamos aí acompanhando o reinado do rei Salomão. Meus irmãos, quando o rei Salomão assumiu o trono de Israel, ele assumiu um trono unificado, um reino muito extenso, muito vasto, um reino enorme. Se você ler comigo os versículos 20 e 21 aqui do capítulo 4, você terá noção, ou pelo menos uma ideia, do que eu estou falando para você. Lá diz assim, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Agora prestem atenção no versículo 21. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio, no caso aqui o rio Jordão, até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Nós estamos falando aqui, irmãos, de um reino com aproximadamente 200 quilômetros de extensão. Num tempo onde não havia avião, não havia carro, não havia motocicleta, percorrer esse reino em toda a sua largura e comprimento, gastava-se meses. Então o reino de Salomão era muito vasto. E mesmo um rei como Salomão, dotado de toda a sabedoria que Deus lhe deu, não conseguiria governar sozinho. Ele precisou escolher homens que o auxiliassem na condução de todo o seu reinado. E me chama a atenção aqui, dos versículos 2 até o versículo 19, uma lista de homens que foram selecionados por Salomão para ocuparem cargos estratégicos dentro de um governo organizado. Uma coisa que nós vamos perceber em Salomão é o seu senso de organização. Irmãos, as coisas de Deus precisam ser organizadas. Eu tenho uma dificuldade com alguma coisa, já deu para perceber isso em mim, não é? Eu tenho uma dificuldade com aquilo que foge do meu controle, com aquilo que não é organizado. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu entendo que o reino de Deus precisa ser algo organizado. Tudo na igreja, tudo na obra de Deus tem que ter organização. E eu vejo isso em Salomão. Salomão estabeleceu cargos, estabeleceu funções estratégicas para ajudá-lo na condução daquele povo com sabedoria. Por isso que um pastor, ele não consegue pastorear o rebanho sozinho. Ele precisa de líderes que o auxiliem na condução do rebanho de Deus. E aí Deus apresenta para o pastor uma variada linha, não é, de opções e de cargos e de ministérios para que a igreja possa ser conduzida. Isso é organização. Eu amo isso, amo. E Salomão reforça isso ainda mais no meu coração. Essa questão de algo organizado, não é? Culto tem que ter hora para começar, tem que ter hora para terminar, não é? Você marca um compromisso, você precisa chegar na hora. E se acontecer um imprevisto, dá uma ligada, avisa. Porque isso passa uma ideia de organização. As pessoas, elas realmente se sentem atraídas, geralmente, por aquilo que é organizado. Então, Salomão aqui, ele vai organizar o seu reinado. Como? Criando funções, cargos estratégicos
e selecionando pessoas no reino para ocuparem esses cargos, de modo que ele conseguiu governar toda essa grande nação de forma tão promissora, enquanto, óbvio, ele caminhou diante de Deus, porque vocês vão perceber mais à frente que quando Salomão se afasta de Deus, ele começa a perder o controle, inclusive dele mesmo, mas durante um bom momento, Salomão, ele vai, irmãos, conseguir manter o reino organizado e debaixo do seu controle. Por quê? Por conta dessas pessoas que o auxiliaram. Eu fiz aqui um resumo, só para que vocês possam entender o que eu acabei de dizer. Por exemplo, para sacerdote, ele tinha Azarias e Zadok. É interessante que na lista aparece o nome de Abiatar. Embora Abiatar não fosse mais sacerdote nos tempos de Salomão, ele havia sido enviado para o exílio. O copista, aquele que transcreveu, ou até mesmo o autor do livro de Reis, colocou o nome de Abiatar, porque Abiatar, embora tivesse perdido as suas funções sacerdotais, não havia perdido a sua dignidade sacerdotal. Então o nome dele foi colocado. Mas, na verdade, os dois sacerdotes que exerciam esse cargo diante de Salomão eram Azarias e Zadok. Salomão também tinha 2 secretários, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa. Ele tinha um cronista. Quem era o cronista? Era aquele que fazia os registros de tudo o que acontecia no reino de Salomão. E quem é ele? Jeosafá, filho de Ailude. Ele tinha um vasto, um numeroso exército. Quem ele colocou no comando desse exército? Benaia, ou Benaía, aquele que ficou do lado dele quando Adonias pleiteou o trono. Ele também tinha um chefe dos provedores. Vocês vão ver daqui a pouco que Salomão dividiu o reino de Israel em 12 províncias. E sobre cada uma dessas províncias, ele colocou um provedor. O que esse provedor fazia? Ele era responsável por prover as necessidades do reino durante um mês. Então, sobre esses provedores, havia um encarregado, um líder dos provedores. Quem era o chefe dos provedores? Azarias, filho de Natã, o profeta. Ele tinha um conselheiro pessoal, Zabude, também filho de Natã. Ele tinha um primeiro-ministro. Quem era? Aizar. Ele tinha um que ficava a cargo dos tributos. Quem era ele? Adonirão. Tudo isso está aí, nessa primeira parte de versículos que eu disse para vocês. E, como eu havia dito, ele tinha os provedores. Daqui a pouco vocês vão ver o que é que cada um desses provedores precisava providenciar para a manutenção da corte e a manutenção do reino de Salomão. E aqui tem os nomes deles: Ben-Ur, Ben-Dequer, Ben-Rezede, Ben-Abinadab, Baaná, o filho de Geber, Ainadab, Aimaás, Baaná, Jeosafá, Simei e Geber. 12 governadores que tinham a incumbência de prover a casa de Salomão. Então, quando alguém disser para você que a sua igreja é uma igreja cheia de cargos e líderes, para que isso tudo? Não precisa disso tudo, não é? Você tem aqui uma inspiração para isso no próprio governo de Salomão. É por isso que a igreja tem ministérios. Nós temos um ministério de cantina, nós temos um ministério de sonotécnica, nós temos um ministério de multimídia, nós temos um ministério infantil, um ministério de introdução, um ministério de mulheres. Nós temos o ministério administrativo. Para quê? Para que cada área da igreja possa ser dirigida debaixo da liderança de um pastor. Olha só, o pastor tem o seu primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, nós temos 2 tesoureiros, 2 secretários, temos um relator do conselho fiscal. É assim que a coisa funciona. Quando
irmãos, aqui eu vou falar para vocês uma coisa bem sincera. Se o pastor tiver que fazer tudo na igreja, ele morre cedo. Ele não consegue, ninguém dá conta disso. Ninguém em sã consciência consegue administrar uma igreja sozinho. Então Salomão nos mostra a importância da organização, a importância, se você quiser, você que nos visita, você que não conhece a igreja, eu convido você a vir nas assembleias da igreja. Você percebe que a igreja lê atas, que a igreja apresenta relatórios financeiros, cada ministério apresenta um relatório, o pastor apresenta um relatório. Sabe, irmãos, isso nos poupa e isso nos protege de tantas coisas. E por mais que isso às vezes pareça massivo, isso faz com que a igreja ganhe o respeito da sociedade. Porque uma igreja séria, ela também é séria, não só por causa daquilo que ela prega ou acredita, mas também da forma como ela se administra. Entende? Observe só a importância disso. Então eu vejo aqui Salomão cercado de pessoas que foram selecionadas pelo Senhor para auxiliarem Salomão na condução daquele vasto território de Israel, o reino de Israel, que eu disse, não era pequeno, e assim Salomão poderia governar com justiça e governar com a sabedoria que Deus lhe deu. E aqui eu aprendo, porque o tema da nossa exposição hoje é a bênção do Senhor. Aqui eu aprendi uma coisa muito importante para a nossa vida, não é? Aqui eu aprendo uma primeira grande verdade sobre a bênção do Senhor. Quando Deus quer abençoar seus filhos, Ele providencia pessoas. Isso é muito importante. Pessoas são bênçãos de Deus na nossa vida. E aqui eu quero ser bem direto com vocês. Vocês já pararam para pensar na quantidade de pessoas que Deus levantou e que Deus usou para te servir hoje? Nós estamos aqui na igreja, cultuando e adorando a Deus, mas quantas pessoas te serviram no dia de hoje? É aquele padeiro lá na padaria que te deu o pãozinho quentinho para você poder tomar o seu café? É aquele frentista do posto de gasolina que abasteceu o seu carro? É aquela pessoa no trânsito que parou o carro para você passar e fez sinal assim para que você pudesse ter a prioridade? É aquele farmacêutico lá na farmácia que Deus usou para te atender e entender o que você precisava naquele momento? Ou então aquela pessoa lá na UPA, de repente você foi na UPA esses dias e teve lá um enfermeiro, teve um atendente, teve um médico que te observou. Observe que para cada dia da nossa vida, Deus, na sua infinita misericórdia, levanta pessoas para nos servir. E aqui eu não quero ser demagogo, e eu não quero dizer para você que nós vamos ter que conversar com cada um daqueles que nos servem, e vamos ter que dizer para cada um daqueles que nos servem assim: olha, muito obrigado pelo seu serviço, muito obrigado pelo pãozinho que você acabou de me dar, muito obrigado por esse remédio que você me receitou. É claro que ninguém faz isso. Mas sabe uma coisa que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos criar o hábito de orar e agradecer a Deus por todas aquelas pessoas que Ele coloca no nosso caminho para nos servir. Entende? Irmão, segunda-feira, eu e minha esposa, nós saímos para caminhar e nós precisávamos comprar um filtro, um refil. Nós temos um filtro lá em casa e precisávamos de um refil para colocar no filtro, e fomos numa loja aqui da cidade para comprar o filtro. Chegamos lá 15 para as 8 da manhã e havia assim duas moças assentadas assim conversando uma com a outra. Eu parei o carro em frente à loja e perguntei: bom dia, qual o horário que a loja abre? E uma delas me disse assim: aqui abre às 8 horas. Eu disse: tudo bem. Aí falei com a minha esposa assim bem baixinho: vamos aguardar, não é? 15 minutos não é nada praticamente. A moça ouviu e ela disse assim para mim: o que é que o senhor precisa? Eu falei: estou precisando de um filtro da marca tal, tal, tal. Ela disse: vou atender o senhor agora.
levantou, abriu a loja mais cedo, desarmou lá o alarme, abriu a loja mais cedo, me chamou, eu entrei, me assentei, ela alegremente conversou comigo, me deu algumas informações técnicas do filtro, que eu tinha que esperar 5 litros de água serem filtrados, não podia imediatamente usar o filtro, é claro, tem ali um carvão que precisa ser escoado, e me mostrou como colocar o filtro no lugar, fez uma ficha, eu paguei em menos de 10 minutos, eu fui atendido por aquela moça com um sorriso no rosto, e eu fiquei impressionado com o atendimento da moça. Tanto é que eu mandei uma mensagem para o dono da loja e eu tive que parabenizá-la, porque eu amo ser bem atendido. Sabe de uma coisa? Foi uma moça que Deus colocou para nos atender bem e começarmos bem a semana. Sabe disso? Eu fiquei pensando nisso, olhando essas pessoas que Deus colocou diante de Salomão, eu parei para pensar na quantidade de pessoas que Deus coloca na minha vida para me abençoar, e eu nunca orei por elas. Pois agora eu vou ter isso como missão na minha vida, orar por todas aquelas pessoas que me servem. E se você for contabilizar, você vai ver uma quantidade enorme de pessoas que abençoaram sua vida hoje. Ah, pastor, mas elas são pagas para isso. Ok, Deus está suprindo as necessidades delas para que elas supram as suas. Entende? Então custa você orar. Orar por aquela pessoa que te atendeu, orar por aquela pessoa que te serviu. É aquele atendente do caixa, não é? É aquela pessoa que talvez fez uma coisa muito improvável. Um dia desse eu precisei de uma câmara de ar para me poder fazer um trabalho lá em casa. Aí eu queria comprar, vim aqui na loja do lado, tem uma loja de pneu aqui do lado, uma borracharia aqui do lado. Eu cheguei perto daquele senhor, ele estava mexendo num pneu, aí eu disse para ele assim, meu senhor, eu estou precisando de uma câmara de ar, será que o senhor poderia me vender uma? Ele, câmara, que tamanho? Ah, o tamanho que o senhor tiver aí, eu estou precisando para fazer uma outra questão lá em casa, resolver um problema lá em casa. Ele disse, espera aí, foi lá no fundo, pegou uma câmara de ar enorme, colocou na minha mão, e eu disse assim, quanto é? Ele disse assim, nada não, é para te ajudar. E eu peço perdão a Deus, não orei por aquele senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos criar o hábito e precisamos entender que quando Deus quer abençoar seus filhos, Ele providencia pessoas. Nós precisamos valorizar aqueles que Deus coloca diante de nós. Então eu vou te perguntar, mas você não precisa responder. Quantas pessoas te abençoaram hoje? Você já parou para pensar? Quantas pessoas te abençoaram hoje? Então valorize essas pessoas. São bênçãos que Deus coloca na nossa vida, para nos ajudar, para nos auxiliar. Nós precisamos delas. Entende? Eu sempre abasteço o meu carro num posto aqui da cidade, a igreja tem cadastro lá, e não tem uma única vez que eu chego naquele posto para me abastecer meu carro, e não tem um atendente lá com um sorriso no rosto, eu sou até conhecido lá, todo mundo me conhece como pastor lá, e chegam com alegria. Aí quando eu estou lá abastecendo, eles falam assim, pastor, quer que dá uma olhadinha no óleo? Quer que eu olhe aqui na frente? Quer que lave o fala-brisa para o senhor? Eu não pode olhar só a água aí, por favor, do radiador aí. Radiador não, perdão, irmãos, aquele reservatório que joga água no para-brisa, né? Radiador não. Aquele reservatóriozinho que joga água no para-brisa, você pode completar a água para mim, por favor? Ele abre o capu, completa a água para mim, dá uma limpada no para-brisa, ainda olha o óleo que eu não pedi. E quando eu vou calibrar, ele fala assim, não, de maneira nenhuma, eu vou calibrar para o senhor. Quanto que o senhor coloca aqui no pneu? Nem calibrar, eles me deixam calibrar. Estão ali me servindo com alegria. Eles têm o salário deles no final do mês. E eu vou dizer mais uma coisa. Fazendo isso para mim ou não fazendo isso para mim, esses mimos, eu não sei se porque eu sou pastor, mas esses mimos, não é? Esses mimos, de vez em quando o pastor ganha uns mimos, né? Esses mimos, eles recebem o salário deles no final do mês. Um dia eu pedi à irmã Silvia, a Silvia vai se lembrar disso, né, Silvia? Aquele pastor que veio de Montes Claros,
Eu falei com a irmã Silvia, estou precisando aí colocar o pastor Lopes, a esposa dele, num quarto bom. E aniversário de casamento, a irmã Silvia disse assim, deixa comigo, pastor. Deixa comigo. E ela foi lá e arrumou um quarto sensacional para eles. E pegou pétala de rosa, e jogou no chão, e jogou em cima do colchão, e colocou um chocolate, e colocou lá um bilhetinho lá, parabenizando o casal. O pastor ficou impressionado com a recepção. E eu falei assim, pastor, a responsável é aquela ali, ó. Sabe, irmã? A irmã serviu, fez mais do que a irmã precisava fazer. Então observe que sempre tem alguém assim na nossa vida, alguém que faz, e se fizer com alegria, ou se fizer com a cara fechada, vai receber o pagamento do mesmo jeito, mas tem uns que se superam. A gente precisa orar por essas pessoas, valorizar essas pessoas, respeitar essas pessoas, porque elas são bênçãos de Deus para nós. Teve uma vez, um pai estava na janela assim com o seu filho, e veio o caminhão de lixo. E os garis vieram para recolher o lixo. E pararam o caminhão na porta da casa daquele pai. E ele estava com o filhinho dele assim, assentado na janela. O filhinho foi e disse assim, alto, para o pai dele, pai, aqueles ali são os homens do lixo? Aí o pai olhou para aquele filhinho e falou assim, não, filho, aqueles ali são os profissionais da limpeza. Os homens do lixo somos nós. Aqueles ali são os profissionais da limpeza. Os homens do lixo somos nós. Eu vi agora recentemente uma jovem agente de trânsito, jovem mesmo, deve ter seus 20 e poucos anos. Eu vi o vídeo. Aí uma mulher se aproximou dela, deu para ela um bilhetinho, e obviamente que já havia uma transcrição do que estava escrito no bilhetinho. Aí apareceu ela abrindo o bilhetinho assim, lendo. E aí apareceu no vídeo o que é que estava escrito no bilhete. Estava escrito assim, querida agente de trânsito, saiba que o que você faz é muito importante e eu sou muito agradecida. Deus te abençoe. Ela fechou aquele papelzinho e você percebeu a emoção no rosto dela. Já imaginou se nós fizéssemos isso? É difícil, né? Mas já imaginou se nós fizéssemos isso? Se nós fôssemos capazes de mostrar para as pessoas que nos servem como elas são importantes e como elas são bênçãos de Deus, nós trataríamos essas pessoas, porque muitas vezes somos pessoas ríspidas quando não precisamos ser, mas as pessoas estão ali para nos servir. Agora, não é apenas ser grato a Deus por aqueles que nos servem, mas também pedirmos a Deus que nos use para servir alguém. Pedir a Deus que nos coloque na vida de alguém. Pedir a Deus que me coloque na hora certa, no momento certo, diante da pessoa certa, para que eu possa também ser útil, para que eu possa também servir. Ah, queridos irmãos, oportunidades não vão faltar. Não vão faltar, se nós fizermos isso, né? Então tem uma frase que diz assim, servir ao outro e fazê-lo feliz, esse é um dos segredos de nossa própria felicidade. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui sobre a bênção do Senhor, olhando a questão de Salomão, quando Deus quer abençoar seus filhos, Ele providencia pessoas. Mas se você ler comigo, depois, agora, né, se você ler comigo, versículos 22 a 28, você vai ver a provisão. Não era pouca coisa. Só para você ter uma ideia, Salomão tinha cerca de 5.000 pessoas, somente no seu palácio, que dependiam dele, entre funcionários e famílias de funcionários. 5.000 pessoas. Então, providenciar comida para essa quantidade de gente
E ainda mais em se tratando de Salomão, que era um rei que recebia visita constantemente. O que a rainha de Sabá foi fazer em Jerusalém? Foi visitar Salomão para ouvir a sabedoria dele. Salomão era famoso no mundo todo. Então os reis vinham com suas comitivas para Jerusalém para ouvirem a sabedoria de Salomão. E Salomão tinha que alimentar esse povo. Então a provisão diária, por dia, de comida para Salomão era a seguinte: 6.240 litros, a medida é litros mesmo, viu, gente? De farinha fina, 12.480 litros de farinha grossa, 10 vacas gordas, 20 vacas de pasto. Não é? Isso indica o tamanho da corte de Salomão. E isso sem falar na alimentação para os seus cavalos, porque ele tinha, contrariamente à lei de Deus, muitos carros e cavalos. Então esses provedores que eu falei para vocês, que estavam responsáveis por várias províncias, tinham que por um mês, por 30 dias, providenciar comida para o rei Salomão, para o seu palácio, para os seus visitantes, todos os dias. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Mas Deus abençoava Salomão também nesse quesito. Aí eu aprendi uma segunda coisa da bênção do Senhor. Eu aprendo uma segunda grande verdade da bênção do Senhor. Irmãos amados, a bênção do Senhor é suficientemente farta. Deus não é mesquinho. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em abundância. Sim ou não? Fale para mim uma bênção de Deus na sua vida que seja escassa, que falte alguma coisa. Uma bênção com a qual você não está satisfeito. Fale para mim. Uma bênção. Uma bênção. Se a irmã Graciene me permite, eu fui um dia desse na casa nova dela, meu irmão Cristiano, não sei se ele está aqui, eu fui um dia desse na casa nova da irmã Graciene, eu fiquei impressionado. E eu falei isso para ela lá. Eu falei, minha irmã, o que Deus dá não é pouco, não. Sabe? É muito. Nosso Deus é um Deus de abundância. Ele não é mesquinho. Nós é que somos. Nós somos mesquinhos. Mas Deus não. Deus não. E aí eu me lembro de uma passagem das Escrituras que está lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. O que está contando lá? Aquela viúva que tinha um problema, uma dívida do marido, veja só. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do muito, do abundante. O nosso Deus não é o Deus do pouco. Nós precisamos aprender com Deus. Vocês sabiam que Deus não é dizimista? Interessante isso, não é, irmãos? Ele pede que nós sejamos dizimistas, mas Ele não é. Por que Deus não é dizimista? Porque Ele não dá a nós somente 10%. Ele nos dá 100%. O que vem de Deus é completo. Não fica devendo.
Nós precisamos entender isso. Não é? Aí nós fazemos uma análise com cada um de nós. Cada um de nós faz uma análise de si mesmo. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com a bênção de Deus? Porque é muita coisa. Irmãos amados, eu conheço cada um de vocês. É impressionante a abundância que tem na casa de vocês. É impressionante. A qualidade da moradia de vocês. A quantidade de coisa que se vê na casa de vocês. É assim que Deus cuida dos seus filhos. Com muito. Então, não era pouca coisa. Eu não fiz nem o cálculo. Mas se nós tivermos condições de pegar uma calculadora e calcular o que era gasto por mês na corte de Salomão, nós vamos perceber que era muita coisa. Mas lá estava Deus cuidando de Salomão. Por quê? Porque Salomão tinha que cuidar daquele povo que o servia. Não é? E Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. De vez em quando, eu estou lá em casa com a minha família, na hora do almoço, estou vendo aquela mesa farta, não tem como não louvar o Senhor. E eu falo, meu Deus, que fartura na minha mesa. Eu olho a minha geladeira cheia. Eu olho minha dispensa cheia. Eu olho para o lado, tem um automóvel que me leva para onde eu quero ir, uma boa casa. Eu olho para o meu guarda-roupa, roupas que não acabam mais. Porque é assim que Deus cuida de nós. Porque Deus, a bênção do Senhor é suficientemente farta. E aí tem um texto lá em Efésios 3, 20 e 21 que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Responda para mim, tem algo de Deus na sua vida que seja pouco? Aí eu me lembro de uma uma ilustração, quando o pregador britânico Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, estava voltando para casa após um duro dia de trabalho, sentindo-se cansado e abatido. De repente a frase, a minha graça te basta, entrou em sua mente. Ele então começou a pensar no peixe, que nadando em um rio quase seco, poderia temer ficar sem água para beber, mas que ouve a palavra tranquilizante, beba o quanto quiser, pequeno peixe, minha água é suficiente para você. Spurgeon também pensou a respeito de um alpinista escalando uma montanha, temendo não ter mais oxigênio na atmosfera. Oxigênio, e ouvindo, respire fundo, meu jovem, encha todo o seu pulmão, a minha atmosfera é suficiente para você. Spurgeon, naquele momento, disse pela primeira vez, eu experimentei a alegria que Abraão sentiu quando ele se regozijou com a provisão de Deus. É verdade, não importa o quão grande seja a nossa necessidade, o poder de Deus é muito maior que ela. Por que andamos tão preocupados e desanimados? Por que razão a nossa alma está tão abatida? Por acaso não confiamos no Deus que tudo pode? Se as nossas tentativas foram todas frustradas, se a escuridão que nos envolve não permite que vejamos uma luz no fim do túnel, se as nossas esperanças parecem desaparecer, é hora de levantar a cabeça, respirar fundo o oxigênio da graça de Deus e com sorriso confiante prosseguir. Afinal, a graça de Deus excede nossas lutas e necessidades e nos garante a vitória, apesar das aparências dizerem o contrário. Não se deixe abater pelas dificuldades da vida, elas não são nada diante da graça derramada pelo Senhor sobre você. Então eu quero encerrar essa parte convidando os irmãos a avaliarem o que os irmãos têm e perceberem que Deus é assim. De Deus nada é pouco, nada é mesquinho, tudo é abundante. E eu estou falando aqui apenas nas questões materiais. E se eu for falar nas questões emocionais, espirituais, naquilo que Deus faz dentro de nós, naquilo que Deus nos concede, no equilíbrio que nós temos, na alegria que nós temos, na paz que nós temos, tudo de forma abundante para nós. Porque é assim que Deus faz.
Aí tem uma frase que diz assim: não importa o quanto você precise, você sempre terá muito mais do que realmente precisa. Aí eu me lembro de Jesus, não é? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que Jesus está falando? É como se Deus enchesse um saco de bênção para você e ainda batesse o saco no chão para caber mais. É isso que ele está dizendo. E não é isso todo dia que nós recebemos? Do momento que você acorda ao momento que você deita, não é medida recalcada e sacudida que a gente recebe? Aí eu quero perguntar para os irmãos, e nós em relação a Deus? Como é que nós estamos sendo para com o nosso Deus? Abundantes também? Nós estamos tentando retribuir a abundância que recebemos do Senhor? Porque você vai ver mais à frente, que Salomão não poupou nada para construir o templo de Jerusalém. Ele fez aquele templo com o que ele tinha de melhor. Foi a maneira que Salomão encontrou de retribuir ao Senhor. Pois bem, encerrando esse capítulo, nós vamos ver agora, eu até vou ler para vocês os versículos, eu caminho para o final, nós vamos aprender uma terceira e última grande verdade da bênção do Senhor e vamos para a nossa cristologia. Deus deu a Salomão uma sabedoria que não havia em nenhum homem naquele contexto. Porque Salomão havia pedido isso para Deus. Salomão havia sido sábio, inclusive na sua oração. E aqui a partir do versículo 29 ele diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E para ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Ezraíta, Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol. Correu o seu nome por todas as nações em redor e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. O que nós temos na nossa Bíblia é o melhor deles, por isso é chamado Cântico dos Cânticos, não é? Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Terceira coisa que eu aprendo aqui é acerca da bênção do Senhor. Uma terceira e última grande verdade da bênção do Senhor. Quando Deus abençoa seus filhos, eles se tornam referências. Referências. Vocês concordam comigo que Salomão era fora da curva, gente? Salomão era diferenciado, era ou não era? Tanto que isso chamou a atenção das pessoas. O mundo inteiro tomou conhecimento da sabedoria daquele homem. Ele se tornou uma referência. E é assim que servo de Deus tem que ser. Servo de Deus tem que ser referência de caráter. Servo de Deus tem que ser referência de idoneidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, escutem. Escutem o que eu vou dizer, de forma muito prática. Você precisa ser, meu irmão, o melhor funcionário da sua empresa. Você tem que ser uma referência na sua empresa. Entendeu? Você tem que ser aquele tipo de funcionário que o patrão pensa em demitir todo mundo, mas você não. Porque ele sabe o valor que você tem, porque você é diferente. Você é fora da curva. Você é um camarada no qual ele deposita toda a confiança e ele sabe que se perder você, ele não encontra outro. É assim que o crente tem que ser. Ah, pastor, o senhor agora virou pregador coaching. Não, estou longe disso. Mas, baseando-nos no que foi Salomão, o crente precisa ser referência. O crente precisa ser uma referência de pai, uma referência de mãe,
uma referência de servo, de cidadão, de funcionário, de estudante. Nós estamos pelo menos deveríamos, estar na prateleira de cima, irmãos, das demais pessoas. Crentes precisam se destacar. Entende? Nós estamos falando de Salomão, aqui, é claro, um homem pontual, numa história pontual, dentro de um contexto diferente do nosso, que fez uma oração que estava dentro de um propósito de Deus. Mas se nós formos olhar isso e trazer isso para o nosso dia a dia, a responsabilidade é a mesma. Não há nada pior para o evangelho do que um crente enrolado, mentiroso, que frauda, que não paga suas contas, cujo nome está no SPC, um crente que recebe telefonema toda hora de alguém cobrando. Entende? Não há nada pior para o evangelho do que um crente desonesto, um crente que não cumpre com os seus compromissos. Eu me lembro de uma situação que eu enfrentei certa vez, de um que se chamava servo de Deus e que me pediu um determinado favor, e eu atendi o favor desse homem confiando na palavra dele, e até hoje, ele nunca mais deu notícia. Até hoje. Ele nunca mais deu notícia, nunca me deu uma justificativa, nunca me falou algo a respeito daquela questão, até hoje. Entende? Que vergonha! E carregava para baixo e para cima a nomenclatura de cristão. Cuidado, irmãos, nós estamos sendo observados pelas pessoas. Você acha que não, mas tem pessoas te observando. Você acerta, mas se você errar uma vez, prepare-se, porque lá vem pedrada. Porque o mundo nos observa. Cuidado com isso. Precisamos ser referência. Precisamos fazer jus àquela visão que o mundo tem de nós. Porque por mais que o mundo não creia, por mais que o mundo não queira, o mundo ainda sabe que existem pessoas acima da média nesse mundo. E são servos do Deus Altíssimo. Entende? Então eu quero te fazer essa pergunta, não precisa me responder. Como você é visto lá na sua empresa? Como um daqueles que estão na lista negra do patrão? Ou aquele que o patrão separou, porque nesse ele não toca e não deixa ninguém tocar? Que Deus permita que seja a segunda resposta que você vai me dar. Nós temos que ser destaque. Temos que ser o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Temos que cumprir rigorosamente com o nosso horário. Quanto cristão tem pisado na bola e tem jogado por terra o evangelho de Jesus Cristo por conta de sua conduta. Quantos cristãos têm sido assim? Infelizmente. Infelizmente. Conta-se certa vez que Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, estava no seu gabinete e um homem quis conversar com ele. Aí a secretária chegou: presidente, fulano de tal está aí querendo conversar com o senhor. Aí o presidente disse para ela assim: eu não vou atendê-lo. Aí ela: por quê, presidente? Aí o presidente disse assim: porque eu não vou com a cara dele. Aí ela: mas presidente, que culpa o coitado do homem tem de ter a cara que tem? E aí o presidente disse assim: depois de alguns anos, o homem é responsável pela cara que tem. Entende? As pessoas avaliam você segundo o que você leva essas pessoas a te avaliarem. Como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas te avaliam? Como é que as pessoas te avaliam lá na Câmara, Marcos? Como é que as pessoas te avaliam lá no seu trabalho, Márcio? Como é que te avaliam lá no hospital, Diana?
Como é que você é avaliado lá no seu trabalho, Juninho, lidando com aqueles clientes todos os dias? Você é nota 10, moço. Não é? Eu sou suspeito para falar de você. Mas você não lida só comigo, você lida com um monte de gente. Nós temos que nos preocupar com isso. Eu tenho para mim que você deve, que tem até lista de gente esperando para você trabalhar no celular, porque você é show de bola. Mas nós temos que pensar nisso. Nós temos que ser, sabe, desejáveis. Desejáveis. Entende? As pessoas precisam nos querer nas suas empresas, nos seus negócios. Salomão era assim. Todo mundo saía, fosse de onde fosse, para ir ver a sabedoria de Salomão. Todo mundo queria conversar com aquele homem. Todo mundo queria ouvir o que ele tinha para dizer. Ele era fora da curva, ele era diferente. Aí eu me lembro de alguns textos na palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Gênesis 30, versículo 27. Olha só. Então disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Imagine só. Você trabalhando numa empresa e o Senhor, por amor a você, abençoar a empresa por conta da sua conduta, do seu posicionamento, e o seu patrão observar isso. Que testemunho para o Evangelho. Veja só Gênesis 38, 3 e 4. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, aqui nós estamos falando de José, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Era outro, fora da curva, o tal do José. Não é? Está vendo como eu tenho aqui textos para provar o que eu estou dizendo? Ou será que isso aqui não é para mim? Veja comigo, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 9. Veja só. E ela disse a seu marido, de quem que ela está falando aqui? De Eliseu. Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Imoral, hein, Eliseu? Olha só. Só de passar por lá, a mulher percebeu, esse camarada aí é diferente. Ele é um homem de Deus. Será que é assim que as pessoas têm nos visto? Você é de Deus. Você é de Deus. Você é de Deus. Tem alguma coisa em você aí que te distingue. O que é? Fala para mim. Você é de Deus. Que coisa, hein? Veja só Daniel. Livro de Daniel, capítulo 5, 11 e 12. Considere aqui alguns termos, porque quem está falando aqui é uma pessoa que morava na Babilônia. Então, não tem um termo muito dentro da nossa cultura religiosa. Mas vamos lá. Há no teu reino um homem, olha só, no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei. Parece que ela está querendo dizer assim, acredite se quiser, o teu pai, difícil como ele era, né? O teu pai o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Aqui é aquele episódio que o rei Belsazar vê uma escrita na parede, Menemene, Tekel, Ufarsim, e ele não sabia o que era aquilo. Aí a esposa de Belsazar vai falar de Daniel para ela. Olha só como Daniel era visto no reino da Babilônia. Espírito excelente. Ah, irmãos amados, queridos irmãos, é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser referências nesse mundo.
Nossa igreja tem que ser uma igreja referência. Agora deixando a corujice de lado, não é? Que eu sou pastor coruja mesmo. Nós temos que continuar zelando pelo nosso nome nessa cidade, porque para a glória de Deus nós temos sido uma referência nessa cidade. Não podemos perder isso, em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão se chegando a nós justamente por conta daquilo que nós somos? Entende? Não podemos perder isso. Agora, nós temos que levar isso para o nosso dia a dia. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser destaque. Há uma cristologia maravilhosa. Perdão, eu vou para a aplicação, depois eu vou para a cristologia. Aplicação para a vida, qual é? Como ter a bênção do Senhor sobre você? Como ter a bênção do Senhor sobre você? Ande com Deus. Acorde com Ele. Tome café com Ele. Almoce com Ele. Vai trabalhar com Ele. Esteja com Ele o tempo todo. Viva diante de Deus e a bênção do Senhor estará sobre você. Foi assim que aconteceu com Salomão enquanto ele caminhou com Deus. Foi só Salomão começar a se perder e se afastar de Deus, ele perdeu a bênção de Deus. Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Ande com Deus. Tem uma cristologia aqui maravilhosa. Preste atenção. O diferencial na vida é Cristo. Sem Deus, Salomão seria só Salomão. Sem Cristo, eu e você somos só eu e você. O diferencial é Cristo. Tudo isso que eu disse para você, e tudo isso que nós aprendemos sobre Salomão, era por causa de uma pessoa. Quem? Deus. É Cristo. Eu posso ser tudo isso que eu falei, se Cristo estiver em mim. É Cristo. Com Cristo em mim, eu também sou fora da curva. Eu estou na prateleira de cima. Eu vou ser notado.